meus queridos irmãos, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma etapa desta série de estudos, Um Guia para Viver Bem, que tem abordado o livro de Provérbios, um livro que tem se mostrado ao longo de nossa existência muito útil para a nossa meditação, para que conheçamos melhor ao Senhor. Meu nome é Luiz Washington, eu sou professor da EBD e hoje estaremos caminhando com vocês através do estudo da 17ª lição, Discernimento, Crítica em Ação. Nós temos um texto básico e nós temos também um texto que eu já vou deixar como exercício para vocês, para que tão logo possam vocês, além de assistirem este vídeo, possam também acessarem esses versículos do capítulo 4 do livro de Provérbios, seus 27 primeiros versículos, que nos falam coisas importantíssimas para a compreensão, para a aprendizagem desta lição. Não só o capítulo 4, que é o nosso texto básico, mas também o capítulo de número 16, que é o nosso texto devocional. Agora, nesse momento, eu quero pedir a vocês que tão logo vocês leiam esses dois capítulos, o 4 e o 16, na sua íntegra, pois eles certamente contribuirão e muito para que vocês possam entender bem essa lição. Salientarei apenas o primeiro versículo do capítulo 4, que nos diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. Aliás, o título deste capítulo, do capítulo 4, é Exortação Paternal. No capítulo 16, o título é A Sabedoria Instrui sobre o Cuidado Providencial de Deus. E eu vou também salientar o primeiro versículo. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Aproveitando esse versículo, ele é o versículo-chave que o autor da lição colocou para que nós pudéssemos estar meditando. É o versículo 1 do capítulo 16 do livro de Provérbios. Ao homem, como já disse, pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Isso na Nova Versão Internacional. Eu gosto muito da versão Almeida Renovada Atualizada. Aliás, Almeida Revista e Atualizada, não é? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Queridos, diante disto, do texto devocional, do texto básico, do versículo-chave, atentemos para o alvo dessa lição. Ao fim dessa lição, o propósito do autor, o nosso propósito, é que possamos ter encontrado ou nos reencontrado com os meios para discernir o que é certo e o que é errado, naqueles momentos de dúvida, naqueles momentos de conflito. Então, discernir o que é certo e errado em momentos de dúvida, em momentos de conflito é o nosso alvo. Tá? A nossa classe, queridos, tem objetivado ao longo deste semestre estudar as lições, né, encerradas no livro de Provérbios, com uma perspectiva, né, de seguirmos um guia para viver bem. Nesses tempos atuais e em tempos anteriores, em qualquer tempo, isso é para nós um grande privilégio, termos essa grande oportunidade de encontrarmos na palavra de Deus ensinamentos que nos levem a viver bem. É desta maneira, desta forma, desta feita, temos um grande desafio para vivermos bem. É o de explorarmos, né, um grande desafio. Temos um grande desafio de enveredarmos por um tema que é deveras desafiador.
Desafiador porque não só nos é difícil considerá-lo e explaná-lo diante dos irmãos, diante dos amigos que nos assistem, mas também porque, se é um dom que sempre rogaremos ao Senhor, é este, qual seja que possamos exercitar e vivenciarmos em toda a nossa existência um estilo de vida que predomine o discernimento. Que em todos os momentos, e não são raros, e não são poucos, possamos utilizar essa ferramenta tão essencial. É um dom, não é? Para discernirmos aquilo que devemos fazer. O discernimento espiritual nos confere a capacidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado, como já dissemos, entre o que é verdadeiro e o que é falso, dentro na área espiritual. A pessoa que tem discernimento espiritual sabe distinguir a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Portanto, isso é muito importante, não é? O discernimento espiritual, na verdade, é um dom de Deus. Nós encontramos lá na carta escrita, a primeira, escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 10, 11, e eu também vou ler o último, não é? O de número 31. Diz-nos assim: todas as coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um de nós, conforme ele. Entretanto, esse é o último, não é? Busquem com dedicação os melhores dons. Entretanto, o último versículo desse capítulo: busquem com dedicação os melhores dons. Então, está aí os melhores dons. Então, está aí uma orientação do apóstolo Paulo no sentido de que estejamos buscando, por exemplo, este dom, o do discernimento. E aí, no finalzinho do capítulo, do último versículo, Paulo diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, ou seja, um modo de viver que demonstre amor, ao invés de você, de eu, de nós ficarmos exibindo os dons que o Senhor, que o Espírito Santo distribuiu entre nós, no corpo de Cristo, não é? E aí ele começa o capítulo 13, famoso capítulo do amor, não é? Continuando, buscando definir o que é discernimento, nós podemos dizer que é a capacidade de compreender o que é bom, o que é ruim, conforme já dissemos, o que é sensato, o que é irresponsável, de modo que aquele que busca ter discernimento não caia facilmente em armadilhas, porque ele consegue ver as intenções por detrás das ações e das palavras. É o que nos diz lá em Provérbios, versículo 5 do capítulo 20. Diz-nos assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Por exemplo, os gritos de uma pessoa, né, podem ter várias origens. Pode ser algo que resulte da alegria que ela está tendo no espírito. Pode ser, ao contrário, uma possessão demoníaca. Pode ser gritos de sofrimento, gritos de dor, ou apenas, em algumas ocasiões, o desejo de atrair a atenção das pessoas. Quem tem o dom de discernimento discernirá de onde vêm os gritos e poderá orientar as pessoas que estão à volta e até aquela pessoa que está naquela situação a agir de uma forma satisfatória. Em Atos, capítulo 16, versículos 16, 17 e 18, nós encontramos um episódio que caracteriza muito bem isso. Paulo, não é, passou a ser seguido por uma jovem que estava possessa de um espírito e falava uma grande verdade, no sentido de dizer que eles eram servos do Deus Altíssimo. Só que aquilo estava acontecendo todos os dias.
E houve um momento em que Paulo, por isto se repetir por muitos dias, Paulo, já indignado, volta-se e diz ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, o que redundou numa série de situações ruins para Paulo, para o ministério ali naquela cidade, não é? Mas uma prova inequívoca de que Paulo, naquele momento, teve o discernimento que aquele espírito, apesar de estar falando verdades, estava tentando desvirtuar o trabalho, a ação de Paulo naquela cidade. Aproveitando-me ainda um pouco mais para trazer este assunto de uma forma que Deus está me tocando que eu assim faça, eu vou me lembrar do último domingo, 23 de maio, quando por meio de uma mensagem gravada, o pastor Nelson Pacheco falou-nos sobre o tema geral do mês de maio, a nova realidade das famílias. E em sua edificante mensagem, vale a pena ressaltar isso, sobre a moralidade cristã, que foi pautada no texto que se encontra em Gênesis 6:8, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Ele considerou as inúmeras mudanças que têm ocorrido nos últimos 40, 50, 60 anos. As famílias têm mudado tanto em nossa sociedade que torna esse tema, a nova realidade das famílias, bastante oportuno e sempre atual. Mas também ele fez menção de algo muito importante, que não pode sofrer mudanças ao longo dos tempos, nem em nós, cristãos, individualmente, nem nos membros que compõem a nossa família e, por conseguinte, no corpo da igreja, na igreja de Cristo. E este tema, e isto que não pode sofrer mudança, é a moralidade cristã. Segundo o nosso querido pastor Nelson Pacheco, a moralidade cristã é um conjunto de princípios morais, é o que define a nossa noção de justiça, e esses princípios são encontrados, são revelados e fundamentados unicamente na palavra de Deus. A sociedade em que vivemos estabelece normas segundo os seus próprios interesses, sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que eles consideram errado, e em que muitas escolhas, né, contrariam frontalmente a vontade de Deus. E daí surgem os conflitos, né, entre a convicção de obedecermos à vontade, à verdade de Deus, né, e a conveniência de atendermos às vantagens, que são muitas e que se proliferam no mundo, né? Ou seja, o homem fica entre a obediência a Deus, né, e fica entre a leviandade, a servir o mundo. Como devemos proceder nessa situação? O apóstolo Paulo foi citado pelo pastor Nelson quando escreve sua primeira carta à igreja que estava em Coríntios, capítulo 6, 12 e capítulo 10, versículo 23, quando ele, em síntese, nos declara isto: todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas me convêm, porque nem todas edificam, e eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas são permitidas, portanto, nós podemos concluir, né? Todas as coisas são permitidas ao cristão, mas nem todas as coisas são convenientes. Nem todas as coisas edificam. Portanto, ele, o cristão, nós, os cristãos, nós que somos cristãos, não devemos fazê-las, não devemos colocá-las em prática. Mesmo não existindo uma proibição legal, pois que elas são lícitas, mas diante de um impedimento moral, à luz da moralidade cristã contida na palavra de Deus, ele, o cristão, não deve fazê-las. Portanto, a moralidade cristã é tudo aquilo que o cristão pode fazer na medida que é livre para o fazer, mas não o deve fazer, pois tal prática o aprisionará e o manterá afastado de Deus, o afastará da presença de Deus.
E aí o pastor Nelson nos diz assim: a moralidade cristã se estabelece não apenas na nossa mente, mas principalmente no nosso coração, no coração do cristão. Na mente nós temos o conhecimento, mas no coração nós temos o discernimento. Mas uma maneira de introduzirmos, de falarmos sobre esse assunto deveras importante. Discernir é diferenciar, é distinguir, é separar. É a capacidade de fazer escolhas com critérios, com bom senso, com a iluminação do Senhor, disse-nos o pastor Nelson, em nossa mente e em nosso coração. E citou o Salmo 97, versículo 11, que diz assim: a luz se espalha sobre a vida dos justos e a alegria enche a alma de quem tem o coração sincero. Portanto, em todo tempo, sejamos iluminados pelo Espírito Santo de Deus para que venhamos a discernir entre o que se deve e o que não se deve fazer. Citamos, queridos, esta mensagem porque ela nos leva ao nosso tema central, o tema central de nossa lição, o discernimento. E também nos leva à compreensão de que o discernimento deve ser buscado diariamente. Além do que, ao achá-lo, devemos ter prazer em nos submeter às decisões do Senhor, o que nos leva a entender que o conselho do Senhor é para ser alcançado diariamente, em todo o tempo, para toda e qualquer decisão que venhamos precisar a tomar, tá certo? À medida que o tempo passa e as mudanças inexoravelmente acontecem, podemos perceber que as profecias bíblicas estão se cumprindo e, em decorrência disto, surgem aqui e acolá os enganadores, os impostores, os falsos profetas, enfim, aqueles que são lobos, né, em pele de cordeiro. Daí a importância desse estudo. Para vivermos bem, necessário se faz termos discernimento, isto é, distinguirmos entre luz e trevas, entre dia e noite, entre amargo e doce, entre bem e o mal, entre verdade e mentira, entre certo e errado. Então, diante do exposto, necessário se faz inquirirmos, indagarmos, buscarmos com muita ênfase, com bastante ênfase e exatidão acerca desse tema. Então, o autor da revista nos coloca inicialmente uma pergunta: que é discernimento? Essas são as definições de um dicionário secular que nos fornece. Essas definições são nos fornecidas por um dicionário secular e que a primeira abordagem que ele faz é: o que é discernimento? Capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Em uma segunda definição, ele diz assim: capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, com juízo, com tino. Enfim, ele diz que discernimento é conhecimento e entendimento. Outro dicionário, o Aurélio, nos fala com mais ênfase sobre o verbo discernir, que é conhecer distintamente, perceber por clareza ou com clareza, não é? Por qualquer de um dos nossos sentidos. Apreciar, distinguir, discriminar, estabelecer diferença, separar, fazer apreciação, julgar, decidir. Também, como nos informa a nossa revista, há um verbo que em grego se pronuncia diácrino. Esse verbo diácrino, que tem a ver com discernimento, ele encerra um sentido de julgamento, de distinção e de separação. O autor de nossa revista nos cita Jorge Barros e Júlio Jabatiero no livro Discernimento Espiritual. Há uma expressão lá que traduz muito como são as pessoas. Ele diz assim: somos muito crédulos com o que não merece tanta credibilidade. Cremos em coisas que deveríamos duvidar e duvidamos de coisas em que deveríamos crer. Ou, como disse alguém, colocamos um ponto de interrogação
onde Deus já colocou um ponto final e vice-versa. Então, queridos, discernimento depende da busca que temos feito de Deus e do quanto já o temos achado. Discernimento nos leva a ter uma vida com Deus, uma vida devocional, uma vida de meditação na sua palavra, uma vida de aproximação, de busca mesmo, né? Então, para facilitar isso, o autor nos fala assim, o que então não é discernimento espiritual? Bom, discernimento espiritual não é adivinhação, não é adivinhar o futuro, não é acertar previsões sobre vida ou morte, também não é intuição, né? O que é intuição? É a faculdade de perceber, de discernir, de pressentir coisas, independentemente de raciocínio ou de análise. Então, a intuição se caracteriza pela não racionalidade e pela predominância dos sentimentos. Às vezes, a intuição humana, queridos, é importante e útil, é bom que a tenhamos. No entanto, ela não se compara ao discernimento espiritual. Não se deve confiar como alguns fazem, né? Não se deve, como alguns fazem, confundir intuição com a voz do Espírito Santo. É preciso discernir as vozes em nosso interior. Não sigamos, portanto, a nossa intuição sem antes consultarmos a palavra de Deus para saber aquilo que lhe agrada ao nosso Deus. E também discernimento não é oportunismo. Muitos se aproveitam disso para explorar as pessoas. Então, o que é discernimento? O título de nossa revista diz-nos assim, discernimento é crítica em ação. Ou seja, sugere uma constante e permanente ação crítica do cristão, iluminado pelo Espírito Santo, que busca a autenticidade, ou seja, a verdade para vivenciar a vontade de Deus. É algo que você tem e deixa de ter, é algo que você tem e permanece tendo, e está constantemente exercendo uma ação crítica sobre aquilo que chega ao nosso conhecimento, tá certo? E o sermão do pastor Nelson Pacheco também sugere isto, quando por meio do discernimento espiritual nos mantemos firmados na palavra, na prática da moralidade cristã, mantendo em todo o tempo, em permanente ação, a boa prática de saber fazer escolhas com critérios centrados na palavra de Deus, com bom senso e, mais uma vez digo, iluminados pelo Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração. Então, é uma ação crítica, tá certo? Ou seja, não é julgar. Isto sim, avaliar os fatos. É fazê-lo permanentemente à luz da palavra de Deus. E faz lembrar os crentes de Bereia. Segundo nos relata Atos 17:11, assim está registrado acerca dos bereanos. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois eles receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, devemos estar continuamente avaliando o que chega até nós. Discernimento espiritual é uma ação também do cristão que é iluminado pelo Espírito Santo. Pela misericórdia de Deus, pela graça divina, ao nos convertermos, fomos agraciados com o Espírito Santo. Portanto, por sermos assim, não deveremos, acerca do discernimento espiritual, estar achando que se trata de um exercício intelectual, mas de uma ação humana, sim, mas permeada, também caracterizada, também condicionada, dirigida pela presença e atuação do Espírito. Discernimento espiritual é também uma ação
cristã, uma ação, melhor dizendo, do cristão que busca autenticidade, ou seja, agir estritamente na verdade. É a prática insubstituível da verdade. O Senhor Jesus se declarou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, devemos não substituir essa verdade por mais nada. Cada um de nós, né? Em cada um de nós, tenhamos a Jesus Cristo como a única verdade. E, obviamente, assim trataremos o nosso próximo e assim consideraremos o nosso Deus o doador de todas essas coisas. Quando em todo o tempo nós nos esforçamos para sermos a luz, para sermos o sal neste mundo de trevas, né? E, portanto, impuro também, por ser um mundo dessalgado, nós que somos o sal, devemos salgar aqueles que estão próximos de nós. E, portanto, devemos ser imitadores de Cristo. Então, possuir discernimento espiritual é uma questão de cada um de nós, enquanto cristão, buscarmos a verdade que é Cristo Jesus. Também, possuir, desenvolver discernimento espiritual é uma ação de a cada dia vivenciar a vontade de Deus em nossas vidas. Discernir a vontade de Deus nos conduz ao seu pleno exercício. Pleno exercício de quem? Da vontade de Deus. Se a discernirmos, nós podemos colocá-la em prática. E isso certamente influencia positivamente em nosso proceder enquanto igreja, enquanto embaixadores de Cristo neste mundo. Muito bem, acerca do que vem a ser discernimento espiritual, já findamos. É claro, não exaurimos, não esgotamos todas as possibilidades. Caberá a cada um de nós prosseguir nessa jornada, buscando esse precioso dom. Tá? Mas para isso, o que o Senhor Deus nos disponibiliza para que venhamos a buscar todos os dias termos discernimento espiritual? Como o cristão pode buscar discernimento para as decisões que precisa tomar? Citando novamente Jorge Barros e Júlio Zabatiero, em seu livro Discernimento Espiritual, o autor de nossa lição sugere 3 práticas que certamente nos levarão a uma intimidade maior com o nosso Criador e certamente, em muito, nos ajudarão a desenvolver este atributo que nos conduzirá a decisões por tais coisas que nós precisamos decidir todos os dias, não em função dos impulsos, não em função dos ímpetos provenientes do nosso coração, mas da exclusiva vontade de Deus. Como nos adverte o versículo-chave, Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Qual é a primeira prática? Vejamos qual seja esta primeira prática. Não poderia ser outra. A meditação, a leitura, o envolvimento, o estudo da palavra de Deus. Observemos o que nos diz o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esta verdade acerca da palavra de Deus vem ao encontro do que nos sugere Robert Liardon em seu livro Aprimore o seu discernimento. Quando, diante dessas situações tão comuns em nossa existência, já que praticamente todos os dias precisamos decidir por algo, precisamos aceitar alguma coisa, precisamos tomar decisões. Então, essa verdade acerca da palavra de Deus, ela vem muito ao nosso encontro. Não é? Por quê? Porque
ela nos induz a consultarmos o que Deus diz. E Robert Liardon, ele nos sugere que façamos uma leitura muito pormenorizada de vários versículos no livro de Provérbios. Aliás, esse já seria mais um exercício que eu deixaria com os irmãos. O primeiro foi que os irmãos estivessem lendo o capítulo 4 e o capítulo 16 de Provérbios, né? O texto devocional e o texto básico de nossa lição. Mais à frente, nós tivemos a oportunidade de citar 1 Coríntios 12 e 13. 1 Coríntios 12 nos fala sobre os dons, né? E 1 Coríntios 3 vem logo a seguir e nos fala sobre o amor. Leiam também esses dois capítulos, pois que eles nos ajudarão bastante na compreensão desta lição. E agora surgem-nos essas sugestões de vários versículos no livro de Provérbios. Eles estão relacionados no finalzinho da página 116 da nossa revista e no início da página 117. Eu tive o prazer, o privilégio de examiná-los todos. E eles são instruções muito básicas, muito importantes, fundamentais para nós que todos os dias precisamos tomar decisões. E a priori, em princípio, melhor dizendo, este autor do livro Aprimore o Seu Discernimento, Robert Liardon, ele nos sugere lermos alguns versículos que nos ajudarão quando nós, por exemplo, tivermos a necessidade, nos depararmos com uma necessidade premente de nos envolvermos com alguma pessoa ou com algumas pessoas e com essa ou com essas pessoas formarmos um negócio, iniciarmos uma parceria, formarmos uma sociedade. É claro que quando isso acontece, nós que somos cristãos sempre buscamos a aprovação do Senhor, né? E aí, esses textos citados, eles nos convidam a fazer uma análise das pessoas envolvidas, a partir de mim mesmo, e do negócio em questão. E essas citações nos são de grande valia. Eu não vou ler todas elas, mas fica como exercício para vocês. Por exemplo, em Provérbios 1, versículos de 10 a 19, há uma menção ao fato de que o caminho dos pecadores é atraente, mas conduz à destruição. Tá certo? Provérbios 6, versículos de 1 a 5, nos fala que os perigos que nós assumimos quando somos fiadores, quando nos envolvemos em sociedade, porque nós assumimos dívidas e muitas vezes dívidas de outros. A solução é não fazer isso, né? Fala-nos também em Provérbios 10, versículo 4, que quando fazemos uma parceria, uma sociedade, nós precisamos trabalhar e todos quantos estaremos envolvidos precisarão também trabalhar. Então ela fala das mãos diligentes, daquelas mãos que se esforçam, que trabalham e, consequentemente, o produto do trabalho é o bem-estar, são riquezas, né? Fala-nos da preguiça, fala-nos que quando andamos com os sábios nós nos tornamos semelhantes a eles, ao contrário, quando andamos com os insensatos nós nos tornamos também iguais a eles e isso nos trazem danos, né? Então, são questões que nós devemos, ao tomarmos decisão, ao buscarmos ter discernimento para conduzir isso, consultarmos a palavra de Deus. Mas Robert Liardon, no seu livro Aprimore o Seu Discernimento, fala que no livro de Provérbios nós temos instruções para tudo isso. Mas decisões de parcerias, de sociedades, são algumas das decisões que precisamos tomar. Há decisões que nós precisamos tomar e elas valem para toda a vida. Muitas vezes nos envolvemos com escolhas que redundam, que resultam em termos de resultados, caminharmos com o melhor de Deus em toda a duração de nossa vida. Por exemplo, quando nós pretendemos nos casar, foi assim comigo? Certamente foi assim com você?
Casamento é algo para toda a vida. Quando nós pretendemos iniciar um novo trabalho, quando nós pretendemos escolher uma profissão e nos preparar para exercermos essa profissão, quando nós, como vimos antes, nos preparamos para empreender, ora, certamente são decisões que nós desejamos que elas perdurem por toda a nossa existência, por toda a nossa vida, ou por boa parte dela. E aí, mais uma vez, o livro de Provérbios, a palavra de Deus, né, como um todo, mas o livro de Provérbios, segundo Robert Liardon, ele nos instrui, nos traz inúmeras advertências, ensinamentos para que nós possamos fazer boas decisões. Né? Por exemplo, Provérbios 4, versículo 23. A expressão desse provérbio diz que o que pensamos, aquilo que sentimos ou realizamos, parte do nosso coração. Quer dizer, do nosso coração brotam as expressões daquilo que nós somos. Portanto, é interessante que nós estejamos sempre submetendo à prova o nosso coração diante da vontade de Deus. Né? Provérbios 6, versículo 32 até o 35. Há uma expressão, uma ideia que nos traz à tona que nada fere mais o coração do que um marido ou uma esposa que quebra a aliança conjugal. Isso fere o coração, fere demais o coração do cônjuge. Né? Provérbios 17, 18. Se não é sábio assumirmos dívidas além de nossas posses, não é? Isso daí demonstrará a falta de sabedoria nossa. Né? Quanto mais arcarmos com compromissos alheios. Né? Provérbios 29, versículo 22. Irar-se na hora certa e pelo motivo certo é salutar. Não podemos nos contentar com injustiça. Ter prazer em semear conflitos, já isto é detestável. Né? E Provérbios 31, capítulo 31, que fala sobre a mulher virtuosa. A mulher virtuosa se sobressai em todas as áreas por ser coerente, por possuir força, capacidade, eficiência, riqueza, e seu valor excede o de muitas joias, excede ao de finas joias. Então, como nos lembramos do escritor aos Hebreus, no final do versículo, há uma expressão que diz assim: julga os pensamentos e intenções do coração. Essa expressão final de Hebreus 4:12 diz claramente acerca da meditação na palavra de Deus, que ela, conforme nos foi instruído, né, no livro Aprimore o Seu Discernimento, ela nos leva a meditar nela, porque é ela que vai nos trazer certeza, vai nos trazer discernimento para tomarmos decisões. Então, a meditação na palavra de Deus, ela nos ajuda a discernir os nossos pensamentos e intenções, que são provenientes, que são procedentes do nosso coração. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos que nos assistem, ao nos depararmos com a necessidade de sabermos se um negócio, se uma parceria, se uma sociedade tem ou não a aprovação do Senhor, ou ainda nos envolvermos com escolhas que redundem, que resultem, que tenham como resultado caminharmos com o melhor de Deus em toda a duração de nossa vida, como, por exemplo, já citamos, casamento, trabalho, profissão, empreendimento, necessário se faz, como nos sugere, mais uma vez eu repito, Robert Liardon, no seu livro Aprimore o Seu Discernimento. Necessário se faz consultarmos e meditarmos na palavra de Deus. E no caso específico, Robert Liardon nos sugere o livro de Provérbios. Fica aí a sugestão, fica aí um exercício para ser colocado em prática. Nesses versículos sugeridos, queridos, podemos perceber quão ricos são os ensinamentos
que nos são disponibilizados à guisa de orientação, de encaminhamento, de instrução, ao lidarmos com nossas relações interpessoais, com pessoas, a partir do nosso cônjuge, que é o nosso próximo mais próximo, né? Em projetos de curta, média e longa duração em nossas vidas. E muito mais que isso, trilharmos, né? É bom que nós estejamos assim, buscando termos discernimento, né? Porque trilharmos, isso nos possibilitará trilharmos e, além de trilharmos, encaminharmos muitos outros para os céus. Tá certo? Uma segunda ferramenta que nos é disponibilizada por Deus para virmos a alcançar o discernimento, além da meditação da palavra de Deus, é a vida devocional, né? Ainda com relação aos instrumentos que temos para desenvolvermos, aprimorarmos o discernimento espiritual, além da meditação da palavra de Deus, temos também a necessidade de praticarmos uma vida devocional. Em Mateus 6,6, no segundo capítulo em que o mestre profere o Sermão do Monte, nos são dadas instruções valiosíssimas acerca de como deve ser a nossa vida devocional, né? Mas tu, Mateus 6,6, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Também chamado de culto individual ou de encontro com Deus, é uma parte do nosso tempo que nós devemos separar para estarmos a sós com o nosso Deus. É imprescindível separarmos, como bons mordomos que devemos ser, né, do nosso tempo. É imprescindível separar uma parte desse tempo para nos encontrarmos com o nosso Pai, através da leitura e meditação da sua palavra e também de um relacionamento por meio da oração. Também nos é sugerido, além da meditação na palavra de Deus, além de momentos devocionais com Deus, momentos a sós com Deus, o jejum. E alguém já disse que jejum é o poder na fraqueza. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes. O jejum, queridos, nos aproxima de Deus, pois quando assim procedemos, ficamos mais abertos à comunhão com o Senhor Deus, né? Ficamos mais abertos à comunhão com Deus. E isso nos faz refletir, né, com mais intensidade, com mais aprofundamento sobre Ele, que é quem nos dá forças para nos abster de alimentos por um certo tempo, por uma causa especial, e com isso desenvolvermos o discernimento sobre algo importante que almejamos submeter à sua vontade em nossas vidas. Como diz o autor de nossa lição, há ocasiões, em ocasiões assim, né, em ocasiões como essa, o nosso corpo, os nossos sentimentos e a nossa razão tornam-se mais disponíveis, mais acessíveis à comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, isso se sobrepõe, isso eleva as situações normais do nosso cotidiano espiritual. Cotidianamente, nós temos um patamar. Quando nos dispomos a jejuar, essa atitude nossa, de humilhação, de buscarmos a Deus, de desejarmos termos uma comunhão com Deus, como já disse, nos eleva acima dessas situações normais, que é o nosso dia a dia. Todavia, há de se ter um cuidado, não transformar o jejum em uma lei, em algo que se busca com tamanha intensidade que nos esquecemos de que a oração não substitui a obediência. Nos disse um certo teólogo, A.W. Tozer, a oração que nós devemos todos os dias ter
buscar fazer, praticar, não substitui a obediência. Tá certo? 1 Samuel 15, versículo 22, parte B, diz assim: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Tá? 1 Samuel 15, 22. Finalmente, vimos o que é discernimento, vimos como alcançar o discernimento, como Deus disponibiliza para nós meios para alcançarmos o discernimento. E, finalmente, estamos marchando para o fim. O discernimento deve ser submetido a 3 questionamentos básicos. Mais uma vez eu faço citação do autor de nossa lição. Ele colocou um provérbio, segundo ele, de origem chinesa, que diz assim: antes de começar a reformar o mundo, dê 3 voltas em torno da sua casa. Isso é muito importante. E isto me faz lembrar esse discernimento diante de 3 questionamentos, me faz lembrar as 3 peneiras de Sócrates. Uma certa pessoa aproximou-se de Sócrates, aquele filósofo grego, e disse que tinha algo a lhe contar. Então, Sócrates perguntou para ele se ele já tinha submetido as peneiras. E ele disse que não, que nem sabia disso. Então, Sócrates lhe falou rapidamente sobre as 3 peneiras. As 3 peneiras, a primeira delas é o seguinte: o que você vai me contar é verdadeiro? Eu ouvi falar. Bom, então não conte, você não sabe. O que você vai me contar é bom? Edifica? Ou é ruim? Ou é uma notícia triste? Se não é, não me conte. E, finalmente, a terceira peneira: o que você vai me contar é útil? Bom, eu não tenho certeza. Bom, então é melhor que você guarde isso só para você. E isso é o que nós devemos fazer acerca do discernimento, submetê-lo à peneira, não é? E antes de dizer quais são esses 3 questionamentos, vale considerar o seguinte: a nossa trajetória de vida é longa. Quando vivemos 30, já vivemos bastante tempo. Quando vivemos 50, mais ainda. Quando vivemos 80, são muitos anos. A nossa trajetória de vida é longa. Já fomos crianças, já fomos jovens, já fomos adultos e hoje podemos estar até com longeva idade, não é? E, com certeza, em diversas situações na trajetória de nossa vida nos sentimos confusos. Ou ainda nos sentiremos assim, quanto ao que pretendemos fazer por não possuirmos convicção da assertividade do que pretendemos levar a cabo. E ainda mais, por não possuirmos, muitas vezes, um bom conselheiro que seja tangível, que seja alcançável, que esteja por perto, que esteja ao nosso alcance. O que fazer? Como proceder em tais circunstâncias? Como discernir o que é certo ou o que é errado? Como encontrar a sabedoria e a certeza da resposta certa? Como ficar em paz com Deus? Eu me lembro de Colossenses 3,15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz. Em algumas versões tem o árbitro. Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nesse caso, que a busca por termos de discernimento seja confrontada por 3 questionamentos. Quais são eles? O primeiro: o que pretendo fazer é algo que qualquer um poderia fazer? Isto é, os de minha família, pais, irmãos, os que eu amo, os que eu admiro, poderiam proceder desta mesma forma? O que é correto para mim deve ser correto para todos. Segundo questionamento: eu não me sentiria incomodado se outras pessoas viessem a saber das minhas pretensões? Se uma coisa é correta, não há por que fazê-la às escondidas.
Se há razão para se manter em segredo, isto é um indício para que não deva ser feito. E terceiro questionamento: eu me sentiria à vontade diante de Deus para orar acerca desse propósito e pedir a sua ajuda? Deus nos dá a liberdade de orarmos sobre qualquer assunto, mas se a consciência me incomoda sobre esta questão, é um indicativo de que não é bom propósito para ser colocado diante dele, diante de Deus. Tá certo? Finalmente, queridos, concluamos essa lição sobre o discernimento espiritual, né? Que devemos estar em todo momento buscando averiguar se o que estamos fazendo é da vontade de Deus. É uma crítica constante que devemos proceder. Eu quero concluir citando Charles Spurgeon, notório pregador batista inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele deixou uma expressão que vale muito a pena refletir sobre ela. Diz-nos assim: diletos irmãos, quem pede ao Senhor que lhe dê visão límpida com a qual veja a verdade e distinga os seus frutos, e graças ao constante exercício das suas faculdades, obteve capacidade para julgar acuradamente, está preparado para ser comandante das hostes do Senhor. Vou repetir. Diletos irmãos, quem pede ao Senhor, pode ser eu, pode ser você, podemos ser cada um de nós, quem pede ao Senhor que lhe dê visão límpida com a qual veja a verdade e distinga os seus frutos, e graças ao constante exercício das suas faculdades, é aquela questão da crítica constante, né? E graças ao exercício das suas faculdades, obteve capacidade para julgar acuradamente, está preparado para ser comandante das hostes dos exércitos do Senhor. Minha oração, continua Spurgeon, pelos meus amados irmãos de fé, é que, como Eliseu pediu a Deus pelo seu moço Geazi, então a oração de Spurgeon por nós é a seguinte: é aquela oração que Eliseu fez aos céus, quando o seu moço não conseguia ver nada. As miríades de anjos, o exército celestial, ele não conseguia ver. Então Eliseu orou pedindo pelo seu moço, para que ele tivesse a visão. Seu moço chamado Geazi. Lembram-se? Está lá em 2 Reis 6. Leiam, é muito bom. Ele disse assim: Senhor, pedindo por Geazi, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Essa é a nossa oração. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos pelo Senhor, para que saibamos com exatidão aquilo que estamos fazendo e não venhamos a incorrer repetidamente em erros, porque estaremos sempre buscando ter discernimento espiritual vindo de Deus. Que Deus abençoe a vocês. Quero pedir que vocês continuem orando pela nossa escola bíblica dominical. Está em processo de escolha os novos líderes do Ministério de Educação Cristã, que nós estejamos orando pelos professores, e que, se você gostou, se isso te edificou de alguma forma, é claro que aqui nós não tivemos a pretensão de exaurir, como já disse, de esgotar tudo quanto possa se falar acerca de discernimento, mas tivemos a intenção de pedir ao Senhor que, através do seu Espírito, possa complementar no coração de cada um de vocês tudo que ficou faltando. Que Deus assim
os abençoe abundantemente e que lhes dê a paz e muitos dias de vitória na medida que desenvolvermos esse importante dom.